Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sueli, sou engenheira civil e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as vantagens e desvantagens da caixa de descarga com cordinha, da caixa de descarga acoplada e da válvula de descarga. Qual você acha que aí tem o maior custo-benefício para a sua obra? Vamos ver então, vamos conferir quais são as vantagens e desvantagens de cada uma? Vamos iniciar pela caixa de descarga acoplada. Então, quais são as vantagens desse sistema de caixa de descarga acoplada? Bom, ela tem a praticidade de instalação, porque ela fica mais baixa, né? Ela fica logo acima do vaso sanitário ali, então ela tem essa praticidade de instalação, não precisa quebrar a parede para embutir. Ela fica, então, ali mais fácil para ser instalada, assim como para fazer a manutenção dela. Não precisa subir na escada, ela fica mais baixa, você consegue fazer a manutenção dela com mais rapidez e com mais facilidade. Isso já seria a segunda vantagem. A terceira vantagem é que ela economiza água. Por acionamento, ela libera de 3 a 6 litros, né? Então ela tem uma economia de água em comparação com a caixa de descarga com cordinha, ok? Qual que é a desvantagem? Bom, ela possui duas desvantagens muito grandes. A primeira é com relação ao investimento, né? Ela é um sistema mais caro do que a válvula e mais caro do que a caixa de descarga convencional, que é aquela de cordinha. E também, às vezes, é preciso acionar mais de uma vez para limpar totalmente o vaso. Então, no caso, esses 3 a 6 litros podem variar de 6 a 12 litros por utilização, tá? Então, essas são as duas desvantagens que esse sistema tem. Agora, a caixa de descarga com cordinha, vamos lá. A vantagem, ela é de fácil instalação, porque ela fica para o lado de fora também, ela não é embutida na parede. Ela tem um baixo custo, né, porque é só o custo da caixa, né, que você pode trocar se der algum problema, ela não é um custo muito alto, né. Ela em base, ela custa entre 30 a 40 reais, a depender aí das marcas, claro, né? Pode se tornar mais caras, podem ser mais baratas ainda, mas na pesquisa que eu fiz aqui na minha cidade, ela fica em torno de 30 a 45 reais, tá? Ela é de fácil substituição, né? Você só precisa tirar ela, né? Desconectar ela da tubulação, tirar ela e fazer a troca. Então, ela é de fácil substituição, mas a desvantagem está em que ela gasta muita água. Ela é na base de 20 litros cada vez que você puxa a cordinha. Não tem praticidade na manutenção, porque cada vez que precisa trocar, você tem que subir, porque ela fica mais no alto, né? Tem aquelas que são instaladas mais baixas, mas enfim, né? Eu tô falando da instalação convencional, ela fica mais alta, tá? E também dificulta a limpeza, porque como ela fica mais alta, você tem que subir, fazer para limpar ela na parte de cima. E também tem outro problema que as donas de casa reclamam muito, que é a cordinha. A cordinha ela encarde com muita facilidade e essa sujeira que fica na cordinha é uma formação de bactérias. Então, as donas de casa reclamam muito com relação à cordinha, tá? Então, essas seriam as desvantagens da caixa de descarga com cordinha.
Agora vamos falar da válvula. Bom, as vantagens da válvula é que o preço dela não fica muito alto, não fica muito baixo. Ela é mais barata do que o sistema de caixa acoplada e é mais cara que o sistema de caixa de descarga com cordinha. Mas ela gasta menos água também, em torno de 3 a 6 litros. A válvula de descarga, ela não dá problema. É mito essa história de que a válvula de descarga, ela dá problema e tem que ficar quebrando a parede toda hora. Não, se a válvula de descarga estiver ligada na tubulação que vem da caixa da água, que tem uma menor pressão, ela tem uma vida útil muito grande. Então, não é necessário se preocupar com relação aos problemas da válvula de descarga se ela estiver instalada numa tubulação que esteja ligada na caixa da água, ok? Ela é um sistema que ele não fica aparente, diferentemente da caixa acoplada e da caixa de descarga com cordinha, ele fica totalmente dentro da parede, só que fica para fora é a parte da válvula mesmo que você aperta. E ela mantém o vaso sempre limpo, então não precisa você acionar 2 vezes, 3 vezes a válvula de descarga. A primeira vez ela já faz a limpeza completa do vaso. A desvantagem é que precisa quebrar a parede para fazer a instalação, ok? E se vir a dar algum problema por conta das válvulas danificadas, que veio com defeitos de fábrica, vai ter que quebrar a parede para fazer a manutenção da válvula, ok? E essa é a única desvantagem. Agora, com relação, né, como escolher qual que é melhor para a edificação. Então, você vai ter que pesar prós e contras, né? Com relação a custos, a caixa acoplada custa mais, a válvula de descarga ela fica entre um valor médio e a caixa de cordinha ela fica com um valor mais baixo. Com relação à economia de água, a válvula de descarga economiza mais, a caixa acoplada ela tem uma economia média e a caixa de cordinha ela não economiza muita água. Com relação à instalação, né, as vantagens, prós e contras da instalação. Bom, com relação à instalação, a caixa acoplada ela tem uma melhor instalação. A caixa de descarga de cordinha ela tem uma instalação mediana. E a válvula tem uma instalação mais difícil porque tem que quebrar a parede, né? As demais ele não precisa. Com relação à estética, né? Com relação à estética do ambiente. Bom, a válvula de descarga ela não fica aparente. Você tem a parede lisinha, você não tem nada ali aparecendo de descarga. A caixa acoplada, ela aparece, mas você consegue adaptar ela para ela se tornar parte da estética do ambiente. E já a caixa com cordinha, ela já prejudica um pouco a estética do ambiente, tá? Porque ela fica por fora da parede, assim como a tubulação também acaba ficando por fora muitas vezes, tá? Com relação à manutenção, a caixa acoplada, ela tem uma manutenção mais fácil. A caixa com cordinha tem uma manutenção média, porque tem que subir na escada, e isso dificulta um pouco a troca. E a válvula de descarga tem uma manutenção mais difícil, porque se for preciso trocar a válvula, tem que quebrar a parede, tá? Com relação à limpeza, a válvula, você só tem a parte do botão da válvula para fazer a limpeza. Já a caixa acoplada, ela tem uma limpeza mais facilitada, porque ela fica mais baixa. E a caixa de cordinha, ela tem uma limpeza mais difícil, porque você tem que subir na escada para fazer a limpeza da parte de cima dela, ok? E com relação à higienização do vaso, a válvula de descarga, ela tem uma higienização mais rápida e mais eficiente do que as demais. A caixa de descarga com cordinha, ela também tem uma limpeza maior do que a caixa acoplada, porque ela libera 20 litros de água cada vez que você puxa a cordinha. Então, esses 20 litros de água fazem a limpeza completa do vaso.
E já a caixa acoplada, às vezes você tem que fazer o acionamento 2 até 3 vezes para fazer a limpeza completa. Então aí você vai ter que fazer os prós e os contras, o que que é mais importante para a edificação. Se for com relação à economia de água, melhor a válvula. Se for com relação ao menor custo do investimento, é a caixa de cordinha, né? Com relação à instalação, manutenção e estética, você pode escolher a caixa acoplada, né? Mas assim, isso vai depender também da edificação, dos proprietários, o que que eles querem. Às vezes a estética fala mais alto e eles não querem que fique aparecendo a caixa de descarga, então eles vão utilizar a válvula, né? Então tudo isso vai depender da escolha do cliente, dos preços de investimento, da questão de economia de água, custo-benefício, né? Então isso depende muito. Eu particularmente gosto da válvula de descarga, que como eu falei, ela tem uma vida útil muito longa, se instalada com a pressão da caixa da água, né? Ela tem que ficar instalada na caixa da água, porque o que acontece muito é do pessoal instalar a válvula de descarga no sistema direto, e no sistema direto a pressão que vem da concessionária é muito forte e acaba realmente estragando a válvula de descarga. Então, eu prefiro, quando instalado corretamente, eu prefiro a válvula de descarga. Ok? Ela é mais fácil para dimensionar, para projetar e também para fazer a instalação. Ok? Então fica aí as dicas, espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.